Olá pessoal, meu nome é Maurício Moura, sou sócio-diretor da Codeva, uma empresa do Grupo Moura Fernandes. Eu estou aqui para conversar com vocês sobre um ponto muito interessante. É comum nós vermos artigos falando sobre qual vai ser a profissão do futuro. Logicamente, isso é muito importante para que a gente possa nos direcionar e direcionar os nossos jovens para o que vai acontecer no futuro, ou pelo menos o que se prevê acontecer no futuro. Mas o motivo de eu estar aqui é justamente falar sobre as empresas. Não adianta você estar falando sobre funções que vão acontecer no futuro se nós não pensarmos de qual vai ser a empresa que hoje estará no futuro. Esse é o ponto-chave. Quais as empresas que estarão no futuro? Para abrir esse nosso bate-papo, é importante nós pensarmos o seguinte. A empresa, como a nossa vida, ela tem um caminho a ser percorrido. E como uma estrada, é lógico que no meio do caminho vamos ter inúmeras encruzilhadas, inúmeros acessos, e nós, tanto na nossa vida como a empresa, precisa saber qual é o melhor caminho para que se possa buscar. E é lógico que existe N caminhos para se chegar ao sucesso, mas tem dois que são fundamentais. Eu costumo dizer que são condições sine qua non. Para abrir esse encontro, vamos falar o seguinte. Primeiro, o futuro da empresa está visualmente locado nesses dois pontos. Primeiro, tecnologia. Quando eu digo tecnologia, não que o produto da empresa tenha que ter uma alta tecnologia, não é isso. Nós temos que pensar o que o cliente precisará. Esse é o ponto-chave. E segundo, isso que ele precisará precisa ter um preço adequado. E quando a gente fala em preço adequado, logicamente, para que a empresa consiga dar o menor preço possível, porque você sabe que a cada dia a concorrência está mais feroz, nós precisamos também ter o quê? Um custo adequado. Quando a gente fala em tecnologia, nós temos que pensar na inovação. E quando a gente fala em inovação, o que buscar? Temos que aliar inovação com a persistência na redução dos gastos. É muito comum nós visualizarmos empresas multinacionais, empresas de grande porte, gastando muito mais do que deveria, Principalmente nós, como somos consultores, que passamos por diversas empresas e propomos reduzir gastos, a gente percebe que muitos dos gastos não são efetivamente controlados. Mas não são controlados quando a empresa está nadando de braçada. Elas vão realmente começar a se preocupar quando a situação começar a apertar. Só que nós temos que pensar o seguinte, a empresa tem que estar preocupada com os custos sempre, independente de ela estar em boas condições financeiras naquele momento ou não. A empresa tem que ser sadia, isso é ponto fundamental. Bom, abrindo o que seria a inovação, é muito importante porque as pessoas fazem muita confusão do que é criatividade com inovação. Então, esse conceito de criatividade, a criatividade ela vai trazer a inovação. Só que tem um detalhe, sempre quando nós temos uma ideia inovadora através de uma criatividade, o que acontece? É muito comum as pessoas que nos rodeiam colocar as dificuldades. Nós temos que pensar o seguinte, algo precisa ser feito de novo. E se nós ficarmos ouvindo o que as pessoas estão colocando de contrário à nossa ideia, nós não vamos sair do lugar. Esse é o ponto. Saindo dessa premissa, nós temos que pensar o seguinte, que a inovação nem sempre é algo que vai fazer uma mudança radical, mudar completamente da água para o vinho. Muitas vezes basta nos direcionarmos
a uma nova realidade do mercado, né? E isso é muito importante. Porém, há alguns casos, né, em que muitas vezes nós temos que mudar de plano. Nós temos que sair dessa situação em que nós vivemos para trazer resultados para a nossa empresa. Então, muitas vezes, eu tenho que nadar sentido contrário, porque, de repente, eu não sou competitivo naquele segmento. Isso é muito importante, é você saber se você é ou não competitivo no segmento em que você está. Temos que ouvir, o ponto fundamental para uma empresa sadia é buscar internamente as pessoas que realmente fazem a diferença e temos que ouvir todas as ideias das pessoas que, logicamente, nós sabemos quais são as que estão à nossa volta e que realmente contribuem, né? Para que realmente nós tenhamos o sucesso que a gente espera ter na nossa empresa. Lembre-se, como diz Steve Jobs, não é só o dinheiro, o que você está investindo em tecnologias que vai trazer o resultado. Muitas vezes o resultado é nas pessoas que nos rodeiam, é nas pessoas que vão fazer a diferença. É muito melhor você estar rodeado de pessoas com capacidade igual ou até superior à sua. E temos que saber aceitar isso. Outro ponto importante é a persistência nos custos. Quando a gente fala de persistência, pessoal, existe, logicamente, vários caminhos e nós temos que questionar todos. E aí você tem o ponto importante, a organização. Sempre quando a gente olha, o primeiro passo aqui, quais são os estágios da nossa vida? Você sabe que a empresa ela tem maturidade e nós temos que pensar nessa maturidade, o quão cada setor sabe de suas responsabilidades, sabe dos seus orçamentos, sabe das suas metas. Então nós temos que ter as percepções dos dirigentes com relação à empresa, com relação aos negócios internos, qualidade, ou seja, que é muito importante que se faça uma avaliação, porque muitas vezes, quando a gente avalia as missões de cada área, cada um está puxando para um lado e todos têm que puxar para um lado só, senão as coisas não fluem. Outro ponto importante, a estratégia. Qual é o plano estratégico que está em curso? E a partir daí, nós temos que pensar o que é importante para o nosso cliente, ouvir esse cliente, ouvir os nossos fornecedores, entender o que os nossos concorrentes estão fazendo. Isso é uma forma de estarmos presentes. E, logicamente, uma política de precificação. Lembre-se, o cliente compra qualidade, mas ele vai olhar primeiro o preço. Então nós temos que ter qualidade, mas com preço. E para ter preço precisa ter um custo adequado. Outro ponto importante é a tecnologia. Nós temos que pensar o seguinte, o quanto eu estou preparado para fazer o que eu faço da melhor qualidade. Para isso, eu preciso ter o que é de melhor no mercado em termos de conhecimento, de ferramentas para ser o mais produtivo possível. Só dessa forma eu vou conseguir ter realmente preços adequados, que logicamente vai vincular ao meu processo. Se eu tenho tecnologia de melhoria de processo, eu vou ter os meus processos chaves muito bem elencados, muito bem padronizados, para que eu possa ter um processo adequado e um pessoal qualificado para fazer o que precisa ser feito. E a avaliação das pessoas é muito importante, porque logo no início eu comentei, nós temos que estar rodeado de pessoas que realmente contribuem. Não adianta ter pessoas só pelo salário baixo para poder gastar menos, vai sair caro. Nós temos que ter pessoas realmente capacitadas ao nosso redor. E o nosso produto, pessoal, é aquilo que nós falamos. Nós temos que enxergar o futuro, enxergar o que nossos clientes vão precisar. E, logicamente, trabalhar o desempenho de cada produto, de cada linha, o que pode ser melhorado, o que pode fazer. Isso tudo nós temos que trabalhar. E, logicamente, enxergar o que nossos concorrentes estão fazendo e quais são os produtos substitutos ao nosso. Isso é um ponto muito importante. E, por fim, como que nós seremos reconhecidos? Como que nós deveremos estar vinculando a nossa marca ao produto? As ações de promoções, o custo do marketing, indicadores de desempenho, ou seja, nós temos que estar no mercado trazendo
nos apresentando e buscando, logicamente, estar presente. O importante, o futuro é determinado pelas ações que nós tomamos hoje. Então, isso é muito importante. E partindo-se dessa premissa, nós temos que pensar o seguinte: a primeira coisa que nós temos que fazer é fazer uma avaliação, que a gente chama, que é um diagnóstico de qual é a nossa real situação, como é que está o mercado, o que se busca e assim por diante. Nós temos que buscar tudo isso. E segundo, a partir do momento que você já tem esse parâmetro, o próximo passo, quais vão ser os nossos diferenciais? Aí vem realmente o escopo do trabalho. Você dimensionar, direcionar, definir o alcance da inovação que nós pretendemos fazer, a liderar essa mudança, não é fácil. Cada projeto tem que ter um pai, porque é muito comum as pessoas colocarem dificuldade. Lembre-se, todos querem os resultados positivos, mas ninguém quer mudança. Todo mundo se acostuma no que está fazendo. E nós temos que ser firmes, senão a gente não consegue nada. Modelar toda essa estrutura e depois de realçado, implantar essa metodologia. Lembrem-se, o futuro está na próxima saída. Temos que pegar esse caminho, ou então, dificilmente, a vossa empresa vai ter o futuro que todos vocês querem. E um ponto importante, nós, da Moura Fernandes, poderemos auxiliar vocês nisso. Pensem nisso. E muito obrigado.